Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. O título da mensagem hoje é Crer contra a Esperança. Você pode repetir? Amém. A gente vai entender isso hoje. Romanos 4, todos acharam? Amém? A partir do versículo 16 diz assim: Porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Amém? Você pode repetir comigo nessa noite? Crer no Senhor nos é imputado uma justiça de Deus. Quando você crer no Senhor, quando você acredita em Deus, quando você crer nas promessas do Senhor, isso vai estar trazendo sobre a sua vida, né? Deus vai estar derramando uma porção da sua justiça para honrar a fé que você está tendo nele. E nessa noite, eu dei o título, a mensagem de crer contra a esperança. Porque existem dois tipos de esperança, né? A esperança sob a ótica humana, a esperança sob a perspectiva humana, né? Se você conversar com algumas pessoas e dizendo assim, eu tenho esperança de conseguir isso, eu tenho esperança de fazer uma viagem, eu tenho esperança, né, de constituir minha família, são esperanças que, sob o ponto de vista humano, as pessoas vão, não, realmente tem essa esperança, né? Lute, trabalhe, conquiste, sonhe, planeje, porque essa esperança, sabe, você pode conseguir. Então, sob o ponto de vista humano, quando a gente fala de esperança, as outras pessoas, elas só concordam com a nossa esperança, elas só endossam a nossa esperança, se a nossa esperança estiver sobre uma razoabilidade, né, sobre uma possibilidade de acontecer. Humanamente falando, quando você chega para uma pessoa e você fala que você tem esperança de uma coisa que não tem racionalidade, não cabe na racionalidade, não cabe na lógica, a pessoa diz, você está maluco. É o que o ser humano diz, um diz para o outro. Você está doido? Como é que você está esperando uma coisa dessa, rapaz? Como é que você está querendo uma coisa dessa? Se é humanamente falando, isso é impossível, não é? Então essa é a esperança, né, sob a ótica humana. Quando você fala de esperança para uma outra pessoa, quando você fala para uma outra pessoa das coisas que você tem esperança, ela pode concordar contigo, ela pode dar uma palavra de incentivo, mas desde que isso esteja dentro de uma razoabilidade, dentro de uma racionalidade. Se não tiver, vai falar, mas isso é impossível de acontecer, você está sendo utópico, você está patinando, você precisa colocar os pés no chão. Então essa é a esperança sob a ótica humana. Agora, existe uma outra esperança que essa é totalmente doida. Existe uma outra esperança que essa é totalmente louca. É uma esperança que vem de Deus. Essa esperança que vem de Deus é uma esperança que faz você crer, faz você esperar, faz você confiar, faz você viver dia a dia
crendo que você vai receber aquilo que, sob a ótica humana, sob o ponto de vista humano, é totalmente impossível. Essa esperança que vem de Deus, ela é totalmente diferente. Pastor, não é a mesma coisa? Não. Por isso que a Bíblia diz aqui para a gente, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que Abraão, em esperança, creu contra esperança. O que é isso? Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Quer dizer, Abraão, na esperança de Deus, Abraão, com a esperança que vinha de Deus, porque Deus tinha feito a ele uma promessa, e confiando em Deus, que aquele que prometeu era poderoso para realizar, então com essa esperança que vem de Deus, ele creu contra a esperança humana. Então por isso que a gente tem o título da mensagem dessa noite, crer contra a esperança. É você crer em promessas que Deus fez para a tua vida, é você crer, em promessas que estão na palavra de Deus para a vida de todo aquele que crê no Senhor, que confessa o nome de Jesus, e aquelas esperanças que Deus fez para você. Porque quando você fala de promessa, existem promessas bíblicas que elas são universais. Para mim, para você, para todos que obedecem ao Senhor, que seguem ao Senhor, que cumprem os princípios da palavra de Deus, porque você não pode esperar, alcançar promessa se você não obedece princípios. Tem muita gente querendo ser abençoado, tem muita gente querendo viver e tomar posse de todas as promessas da palavra de Deus que existe para o seu povo, mas são pessoas que querem ser abençoados, mas não estão dispostos a cumprir e a obedecer os princípios que Deus estabelece. Então, sem obediência de princípio, não tem promessa, você está fora da promessa. Então, quando a gente está vendo aqui a situação de Abraão, e aqui Paulo, ele falando aos romanos, ensinando sobre esperança aos romanos, ele diz assim, olha, Abraão, em esperança, ele creu contra a esperança. Por quê? Abraão, cheio da esperança que vem de Deus, ele creu contra a esperança sob a ótica humana. Se Abraão chegasse para qualquer pessoa, com 100 anos de idade, com uma mulher também já com uma idade bastante avançada, se eu não me engano, aproximadamente 90 anos tinha Sara. Ele com 100 anos, a mulher com 90, e a mulher, além de ter 90 anos, ainda era estéril. Ela sofria de uma enfermidade, ela sofria de esterilidade, ela não podia gerar filhos. Com 90 anos, nunca tinha sido mãe, porque ela sofria de uma enfermidade. Aí se Abraão chegar para qualquer pessoa e falar assim, olha, eu tenho a esperança de ser pai, ele ia tomar-lhe uma gargalhada, do ser humano. O que você com 100 anos, casado com uma mulher de 90, que é estéril, você está esperando o quê? Que esperança? Essa tua esperança é loucura, essa tua esperança é maluquice. Eu não sei quantos que estão aqui nesse auditório nessa noite, que já ouviram algo desse tipo. A tua esperança é loucura, a tua esperança é maluquice. Você está esperando o quê? Que Deus faça isso na sua vida? Você está esperando que Deus faça isso na vida do teu pai? Esse piriteiro, cachaceiro, tu está esperando, como ele não vai conhecer e não converte nunca. Eu não sei se você já ouviu isso. Quando você compartilha uma esperança com uma pessoa, a esperança de você ter a sua família, de você ter a sua casa, de você ter coisas que você sonha para a sua vida, de você compartilhar a esperança que você tem de ter a sua família convertida ao Senhor, e aí o que é tua mãe, teu pai, tua irmã, aquela piriguete que não converte nunca, tua irmã, aquilo ali, filhinho, nunca, teu irmão, rapaz, teu irmão está envolvido aí com a criminalidade, se ele sair não converte nunca, é pau que nasceu torto, vai morrer torto. Porque sob a ótica humana é assim. Só dá para entender que é possível haver uma transformação na vida de uma pessoa, que está dentro dos seus padrões ali, de acordo com a nossa expectativa, mas uma pessoa que está totalmente entregue a uma vida pecaminosa, a uma vida, cheia de situações complicadas, não se encaixa nesse padrão, você não tem nunca, você não vai falar sempre, não tem como você ter esperança de uma coisa dessa.
E Abraão estava numa situação dessa. Para qualquer pessoa que Abraão falasse, que ele tinha esperança de ser pai, a quem Abraão contasse, Deus me fez uma promessa que eu vou ser pai de multidões. Tu tá doido, rapaz? Você fumou orégano. Não é possível. Não tem como, você tá doido. Porque você com 100 anos, casado com uma mulher estéril, você quer ser pai de multidões aonde? Você não conseguiu até hoje ter um filho, como é que você vai ser pai de multidões? Essa é a ótica humana. Mas Abraão, a Bíblia diz que Abraão continuou crendo, tomando posse da esperança que vem de Deus, que é uma esperança que não deixa a gente desanimar, é uma esperança que não deixa a gente esmorecer, é uma esperança que faz a gente continuar confiando, porque Deus prometeu, Deus vai fazer, mas contra a esperança sob a ótica humana. E aí nessa noite eu queria compartilhar com você, falando dessa esperança que Abraão teve. Abraão creu contra a esperança humana, tendo a esperança que vem de Deus. Eu queria compartilhar com você nessa noite 4 principais limites que você precisa vencer, que a esperança que vem de Deus precisa vencer em você. Vou repetir, 4 principais limites que a esperança que vem de Deus precisa vencer em você, porque o problema não está na esperança que vem de Deus, o problema está na gente. Então é preciso que esses limites sejam superados em mim, é preciso que esses limites sejam superados em você, para que essa esperança que vem de Deus, ela possa estar firme na nossa vida, a gente possa estar confiando, nessa esperança, nessa promessa, para que a gente possa não perder essa esperança, ainda que sob o ponto de vista humano seja totalmente impossível, seja totalmente inviável, mas existem 4 limites que a gente precisa vencer, porque todo mundo pode desacreditar da sua promessa. Só existe neste mundo uma pessoa que não pode desacreditar nas promessas que Deus fez para a sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado, esse alguém é você. Se a hora que você não acreditar mais, eu não acredito que Deus vai fazer isso na minha vida, eu não tenho mais esperança, não tenho mais fé, a única pessoa que não pode desacreditar, a única pessoa que não pode perder a esperança das promessas, que Deus fez na sua vida para se realizarem, a única pessoa que não pode perder a esperança é você. Todo mundo ao seu redor, todas as pessoas do seu círculo de convivência podem falar para você: olha, eu se eu fosse você desistia, eu se eu fosse você não esperava mais, eu se eu fosse você abria mão, eu se eu fosse você chutava o balde, porque não está dando para você ficar. Todos à nossa volta podem desistir, das promessas, de não querer mais acreditarem, de não desejarem mais ter esperança nas promessas que Deus fez para a gente. Mas tem uma pessoa, Deus só conta com uma pessoa para Ele cumprir a promessa dEle na sua vida, e essa pessoa é você. Amém? Pastor, todo mundo ao meu redor já desacreditou, todo mundo ao meu redor já não tem mais esperança que eu possa viver os projetos de Deus, que eu possa viver as promessas. Todo mundo ao meu redor já desacreditou em mim, já desacreditou que Deus vai fazer isso na minha vida. Então, ainda que todos ao seu redor tenham desacreditado, só tem uma pessoa que não pode desistir, só tem uma pessoa que não pode perder a esperança, só tem uma pessoa que não pode desacreditar, e esse alguém é você. Se você continuar crendo, se você continuar confiando, se você continuar mantendo essa esperança que vem de Deus, as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, vai ser feito, se você não perder as esperanças. Agora eu queria que você pensasse comigo nisso. 4 limites que você precisa superar em você, para que a esperança que vem de Deus, ela possa permanecer contigo. O primeiro limite que eu quero apresentar para vocês, que você precisa vencer, é a realidade que você está inserido. Por que eu aponto isso como o primeiro limite que você precisa superar, para que você possa, continuar crendo e esperando nas promessas de Deus, e que elas vão se cumprir na sua vida? Porque, meu querido, assim como Abraão, eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui nessa noite, que pode ser que você hoje
esteja vivendo uma realidade, pastor, eu estou vivendo uma realidade, eu estou vivendo um contexto, eu estou inserido num contexto que está totalmente distante, totalmente longe do que aquilo que Deus me prometeu. A realidade que eu estou hoje, o contexto que eu estou inserido, aponta para mim que é impossível, que é inadmissível que na minha vida essas coisas aconteçam. Se você considerar o contexto que você está inserido, você vai perder as esperanças daquilo que Deus te prometeu, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque Deus, Ele não tem acordo com o seu passado. Deus, Ele tem compromisso com o seu futuro. A aliança que Deus estabelece contigo não é aquilo que passou, passou, né? O compromisso que Deus tem é com o seu futuro. Então, independente do que você tenha vivido ou esteja vivendo até a data de hoje, né? Quando você resolve crer, quando você resolve ter esperança, Deus vai mudar a minha história, Deus vai fazer algo sobrenatural, Deus vai fazer algo extraordinário na minha vida. Quando você passa a crer e ter esperança, ainda que todos ao seu redor não acreditem, mas você permaneça crendo, é tudo que Deus precisa, é o ingrediente que Deus precisa aqui na terra para poder manifestar as promessas dele e realizar o querer dele na sua vida. Deus precisa da sua fé. O ingrediente que Deus precisa aqui na terra é que você continue crendo, que você continue tendo fé, que você continue tendo esperança, independente da realidade que você esteja inserido. Olha a situação de Abraão. Gente, a realidade de Abraão era uma realidade muito difícil. Deus prometeu que ele seria pai de multidões. Pai de multidões. Fez essa promessa para Abraão quando Abraão tinha 75 anos. 75 anos, quando Abraão recebeu essa promessa. Já estava com uma certa idade, casado com uma mulher estéril. A realidade, o contexto que Abraão estava inserido, era impossível, era inadmissível. Por isso que aqui Paulo está dizendo, ele não considerou a sua idade avançada, ele não considerou o ventre infértil da mulher dele, mas ele creu na promessa. Qual era a realidade de Abraão? Um homem de idade avançada, casado com uma mulher de idade avançada, com o seu ventre estéril. A realidade era essa. De acordo com essa realidade, era impossível esperar ser pai de multidão. Mas, acima disso tudo, acima dessa realidade difícil, acima dessa realidade adversa, tinha uma promessa de Deus. E Abraão dizia o seguinte: aquele que me prometeu é poderoso para cumprir. Aquele que me prometeu é poderoso para mudar circunstâncias, para mudar a adversidade. Deus muda a tua história de hoje para amanhã. O tempo que Deus precisa é nada. De acordo com a sua soberania, de acordo com a sua autonomia no agir, Deus muda a tua história de um dia para o outro. É só você crer e estar alinhado com a vontade dele. Às vezes demora mais um pouquinho, demora mais um tempo, mas a verdade e a realidade é que se você continuar tendo fé, continuar crendo, continuar tendo esperança, aquilo que Deus prometeu vai acontecer na sua vida. Independente da realidade que você esteja inserido. Pastor, o senhor está falando isso, mas o senhor não sabe. Eu estou dando aqui o exemplo de Abraão. Quer realidade pior do que essa? Um homem que recebeu uma promessa de ser pai de multidões, com 75 anos, casado com uma mulher também de idade avançada, estéril. O que essa realidade de Abraão tinha de favorável para ele crer na promessa de Deus? O que essa realidade, o que esse contexto que Abraão estava vivendo, né? O que isso tinha de favorável para que Abraão pudesse acreditar? Nessa noite, eu profetizo sobre a sua vida. Ainda que você esteja vivendo um contexto que seja impossível de acreditar, ainda que você esteja vivendo uma realidade que é impossível de acreditar, em cima dessa realidade tem uma promessa, tem um plano, tem um projeto de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Diga para a pessoa que está do seu lado: o tempo é o tempo de Deus. Diga assim: a promessa de Deus está acima da realidade que você está vivendo. Amém?
Você consegue acreditar nisso? A promessa de Deus está acima da realidade que você está vivendo. E Abraão tinha essa certeza dentro dele. O que Deus me prometeu está acima de tudo isso. E por isso eu creio que Ele tem poder para realizar. Segundo limite, o primeiro é o contexto que você está inserido, é a realidade que você está inserido. O segundo limite, que eu quero que a gente precisa superar, a gente precisa aprender isso, a gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos ensine isso. Espírito Santo, eu não posso ter fé de acordo com a realidade que eu estou vivendo, porque se a minha fé for de acordo com aquilo que eu vivo, é uma mediocridade muito grande, não é? Então vamos pedir ao Espírito Santo para nos ensinar isso. Eu preciso acreditar acima da realidade que eu estou vivendo, acima da situação que eu estou atravessando. Isso é um limite que a gente precisa superar. O segundo limite é o tempo decorrido. Qual é o segundo limite? Tempo decorrido. Abraão, gente, como eu falei para vocês, Abraão recebeu essa promessa aos 75 anos de idade. Aos 75 anos de idade, Abraão recebeu essa promessa. Você sabe com quanto tempo essa promessa foi se cumprir? 25 anos depois. Abraão já estava com 100 anos quando Sara engravidou. 25 anos depois. Isso me faz lembrar também de uma outra passagem que tem na Bíblia, que eu gosto muito, né? Ela está lá no Novo Testamento, né? Que não é uma parábola, é uma história real, da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia conta uma história de uma mulher que sofria de uma hemorragia constante, uma hemorragia que não cessava. E essa mulher, segundo o que a Bíblia conta para a gente, a história que a Bíblia conta para a gente, essa história real, essa mulher era uma mulher que tinha uma situação financeira boa. Ela era uma mulher que tinha uma situação financeira privilegiada, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha para poder ser curada dessa enfermidade. Ela já estava, né, passando por essa situação há 12 anos, né, passando por essa enfermidade, já tinha gastado tudo que ela tinha, e como ela era uma pessoa que tinha uma situação financeira boa, ela já tinha ido dos melhores médicos daquela época, ela já tinha ido dos melhores especialistas, porque ela tinha uma situação financeira boa, só que a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, e aí depois de 12 anos, sofrendo desse jeito, porque uma pessoa que tem hemorragia constante, uma mulher que tem hemorragia constante, né, ela fica fraca, fica debilitada, né, ela fica totalmente debilitada mesmo. Então 12 anos sofrendo desse fluxo de sangue que não estancava, já tinha gastado tudo que ela tinha, já tinha ido aos melhores médicos, mas depois de 12 anos, com todo esse sofrimento, alguém disse assim para ela: olha, hoje vai passar pela cidade um homem chamado Jesus. E olha, o que a gente está ouvindo falar desse homem por aqui é o seguinte: esse homem, por onde ele passa, ele opera milagres, enfermos são curados, paralíticos andam, cegos começam a enxergar. Esse homem é um profeta, esse homem a gente não sabe ainda o que, né, muito bem, mas ele está aí, ó, por onde ele passa. Ele caminha por Jerusalém, ele caminha pelas aldeias vizinhas, e por onde ele passa, né, as pessoas são curadas. Por que você não tenta? Por que você não vai lá? Ele vai passar pela cidade hoje. Gente, eu não sei se depois de 12 anos, com toda a fraqueza que a doença acometia, né, a essa mulher, eu não sei se depois de 12 anos, estou falando estou sendo bem verdadeiro com vocês, eu não sei se depois de 12 anos, eu teria ânimo para, com toda a minha fraqueza, com todo o meu flagelo, sair da minha casa, para ir lá no meio de uma multidão, porque onde Jesus passava era uma multidão muito grande, para ir lá no meio de uma multidão, para tentar falar com Jesus, porque ela foi sem saber se ia conseguir ou não. Quem falou de Jesus para ela não deu garantia que Jesus ia atendê-la, tanto que chegou lá, uma multidão, um monte de gente, ela falou, e ela fraca, debilitada, ela não tinha força, né, para enfrentar aquele tumulto. O que ela fez? Ela foi ali, sabe, com toda a debilitação dela, a intenção dela era tocar na orla, ela só queria tocar, a fé, ela gerou uma fé no coração dela, que disse assim: olha, eu estou fraca, eu estou debilitada, eu não vou conseguir chegar até ele, mas se ao menos eu tocar na orla do seu vestido, eu vou ser curada. Ela gerou uma fé no coração dela.
ele não vai ter tempo para parar para conversar comigo, ele não vai poder me dar atenção, porque é muita gente, mas se eu conseguir tocar, eu vou ser curada. Ela gerou uma fé no coração dela. E a Bíblia diz que ela foi lá, ela conseguiu, foi furando o pessoal jogava ela para trás, e ela com a ponte, ela conseguiu tocar na orla. E para tocar na orla é porque ela estava abaixada, né? Porque ela tocou na orla. Ela tocou na orla dos vestidos de Jesus, ali do manto que Jesus usava. Ela tocou naquilo, e aí quando ela tocou, Jesus sentiu que tinha saído virtude dele, tinha saído poder. E aí ele para e diz assim: olha, alguém me tocou. Aí os apóstolos de Jesus, mas é lógico, um monte de gente te tocou. Um aperto danado aqui, um tumulto danado. Ele falou: não, teve alguém que me tocou diferente. Teve alguém que me tocou com fé. E aí aquela mulher se identificou, e ele disse para aquela mulher: vai, a tua fé te salvou, você está curada. Você pode aplaudir o Senhor? Ela gerou uma fé no coração dela. Agora, o que eu quero raciocinar com vocês? Será que você na sua casa, 12 anos sofrendo de uma enfermidade, 12 anos, agora você está numa situação financeira muito difícil, porque você já vendeu tudo que você tinha, os recursos que você tinha no banco já acabou, os imóveis que você possuía não existe mais porque você vendeu. Será que se alguém chegasse na sua casa, olha, depois de 12 anos, olha, vamos ali ter uma reunião de oração, ali tem um homem que Deus tem usado muito para curar, para libertar, vamos lá. Será que você teria depois de 12 anos ânimo, a não ser que você alimentasse diariamente a esperança de ser curado? Eu acredito que essa mulher, né, mesmo com uma realidade tão difícil como ela se encontrava, ela alimentava diariamente a esperança de ser curada. E se você sofre de uma enfermidade, se você sofre algo na sua vida, e você alimenta todo dia a esperança de ser liberto, a esperança de ser curado, porque tudo vai partir de uma decisão sua. Eu quero ser liberto, eu quero ser curado. Se você alimentar essa esperança todo dia, você vai ser alcançado em nome de Jesus. Se você alimentar todo dia essa esperança em Jesus, eu vou ser liberto, eu vou ser curado, você vai conseguir alcançar a tua bênção. Aqui, essa mulher, o tempo de 12 anos não foi suficiente para abalar a sua fé. Quando alguém disse para ela: tem uma oportunidade de você ser curada, tem uma oportunidade desse mal estancar na sua vida, ela correu atrás da esperança dela, ela correu atrás da oportunidade. Existem pessoas que hoje estão tão desanimadas, tão desacreditadas, que elas não conseguem mais. Você pode falar da melhor oportunidade que for para a vida delas, mas elas estão tão desanimadas, tão desacreditadas, que elas sequer têm força para levantar de onde estão, para irem atrás dessa oportunidade que pode mudar a sua vida, porque estão desacreditadas. Então, isso é um segundo limite que eu preciso vencer e que você precisa vencer: o tempo decorrido. Tem promessas que Deus fez para a minha vida, que já se cumpriram, amém. Mas tem promessas que Deus fez para a minha vida que ainda não se cumpriram, e eu estou esperando há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, promessas que Deus fez para a minha vida. E eu sei que elas vão se cumprir. Eu sei que vão se cumprir, sabe por causa de quê? Porque quando Deus me entregou essas promessas, o mesmo vaso que Ele usou para me entregar as promessas que já se cumpriram, Ele usou esse mesmo vaso para me entregar as promessas que ainda não se cumpriram. Então, assim como Deus usou a mesma pessoa, né, numa reunião de oração que eu estava presente, e aí naquele dia parece que a reunião Deus convocou, foi para mim nesse dia, num lugar que ninguém me conhecia. Deus levantou um vaso ali, e essa mulher, foi usada por Deus, e ela falou um conjunto de promessas, me entregou um conjunto de promessas que Deus estava liberando sobre a minha vida. E aí eu sei que vai se cumprir, porque muitas já se cumpriram, outras não. Pastor, mas passou 20 anos, o senhor vai continuar esperando? Eu vou, porque eu alimento todos os dias a esperança que vai se cumprir. Todos os dias eu alimento essa esperança, porque as promessas, né, umas já se cumpriram, outras vão se cumprir também, mas eu alimento essa esperança todos os dias. E o tempo decorrido não tem servido de desânimo para mim, não tem servido de desânimo. Muitas pessoas estão desistindo de esperar, estão desistindo das promessas de Deus, porque já se passou muito tempo.
mas esse não vai ser seu caso, amém? Diga assim: eu vou vencer o limite do tempo decorrido. Terceiro limite que a gente precisa superar. O primeiro é a realidade que a gente está vivendo. O segundo é o tempo decorrido. Não importa a realidade que a gente está vivendo, não importa quanto tempo a gente está esperando. A terceira coisa que não pode importar também para a gente, né? Para a gente continuar recebendo essa esperança que vem de Deus e continuar crendo que nós vamos viver, é a falta de recursos. Tem gente que deixa de acreditar por causa da falta de recursos, não é? Essa semana, eu sou professor de uma universidade privada, e eu estava, esse ano, aí, conversando com um amigo lá na universidade. Ele falou assim: Jorge, eu não sei o que está acontecendo. Você está vendo esse 8º período de pedagogia, está demais. Eu falei: rapaz. Eu falei: mas o que está acontecendo? Eu perguntei para ele. Ele falou assim: é muita senhora de idade estudando, Jorge. E as mulheres estão com dificuldade de fazer TCC. Eu falei: rapaz, tem misericórdia delas. Fazer universidade para elas foi coisa assim que aconteceu, porque elas nunca sonharam. Teve uma que disse para mim: professor, só de estar aqui, só de me arrumar todo dia, eu não fico nem doente. Olha só que coisa interessante. Uma senhora já, quase 70 anos. Ela disse para mim: professor, só em eu ter conseguido passar para a universidade, ela conseguiu, né, a vaga na universidade particular pelo ProUni. Ela fez Enem, depois foi pelo ProUni. Então ela falou assim: só o fato de eu vir para cá, eu não quero saber se eu vou passar, se eu não vou, porque só em vir para a universidade, isso já está me dando um ânimo, já está me dando um vigor, né? E eu falei assim para esse meu amigo Jorge França, né, meu xará. Falei: Jorge França, para entrar no céu não precisa de TCC, meu filho. Pelo amor de Deus, quebra o galho da senhora. Ela está fazendo universidade por realização, né? Vamos cobrar TCC dos novinhos aí vamos ralar eles, botar eles para estudar, para ler um monte de livro. Mas esses mais velhos, vamos dar uma oportunidade para eles, né? Estar na universidade é um sonho que eles pensavam que nunca iam realizar, porque não tinham recursos. Fazer universidade privada, passar para a pública, tem que estudar em bons colégios, né? Aí a maioria estudou em colégio público. Então não teve condições de fazer um vestibular e passar para a universidade pública. Universidade privada é muito cara. Então quando é que vai fazer a universidade? Nunca. Então hoje ter conseguido a possibilidade de estar na universidade, só isso já é uma realização muito grande. Principalmente para as pessoas de mais idade. Porque elas pensavam o seguinte: eu vou morrer e nunca vou cursar uma universidade. Mas como elas alimentavam essa esperança: um dia eu entro lá, um dia eu entro nesse negócio aí, um dia eu consigo, né? E aí até que um dia, através de uma oportunidade, elas conseguiram. Então a falta de recursos, muitas das vezes, tem muita gente que pensa assim: deixa de sonhar, deixa de planejar, deixa de fazer planos para a sua vida, porque fica concentrado na impossibilidade da falta de recursos. Olha só o que essa mesma história dessa mulher que foi curada do fluxo de sangue conta para a gente. A Bíblia diz que ela já tinha o quê? Já tinha gastado tudo que ela possuía. Então ela podia falar o seguinte: olha, eu estou esperando há 12 anos, já gastei tudo que eu tinha, eu não vou mais atrás de ninguém não, chega. São 12 anos sofrendo com esse mal, são 12 anos sofrendo com essa enfermidade, já gastei tudo que eu tinha, eu vou lá fazer o quê? Vamos que eu chegue lá e se Jesus me peça uma grana para me curar, como é que eu vou fazer? Eu não tenho, estou dura, feito um coco, como é que eu vou fazer? Tem gente que é assim. Tem gente que não se dispõe a fazer nada, não se disponibiliza para nada, não tem, muitas das vezes, iniciativa para fazer nada, porque se limita à falta de recursos. Eu não tenho, eu não posso, eu não tenho. Não é? E aí isso é desculpa para continuar no comodismo, continuar sem fazer nada, continuar sem progredir, continuar sem avançar. Então a falta de recursos não pode servir para a gente como um limite. Eu não vou mais ter esperança nos sonhos de Deus, não vou ter mais esperança nas promessas de Deus, porque eu sou uma pessoa que não tenho recursos. E por eu não ter recursos, eu não vou mais continuar esperando e crendo naquilo que Deus pode fazer na minha vida. Amém? E o quarto e último limite que a gente precisa aprender a superar é o fim determinado pelo diabo. Você pode repetir? Então, quais são os 4 limites que a gente precisa superar? A realidade que a gente se encontra, mais o quê? O tempo decorrido, falta de recursos e quarto, é o fim determinado pelo diabo. Algumas vezes, o diabo quis dizer isso para mim.
com algumas situações que aconteceram na minha vida. É o fim da linha, desiste. Solta porque acabou, agora não tem mais jeito. Existe um personagem na Bíblia que eu gosto muito dessa história, é a história de José. Quantos conhecem a história de José aqui? José, ele teve uma promessa de Deus, que ele ia ser um grande líder. Deus fez essa promessa para José, você vai ser um grande líder. Aí Deus fez essa promessa para José, só que o diabo quis várias vezes na vida de José obrigar ele a entender, olha, é o fim da linha, hein? Agora não adianta mais continuar esperando, não adianta mais continuar tendo esperança que você vai ser um grande líder como Deus te prometeu, porque agora eu te joguei dentro de uma cova, né? Teus irmãos te jogaram dentro de uma cova, agora teu fim vai ser nessa cova. Então José, né, por mais de uma vez, Satanás quis fazer ele acreditar nisso. Eu não sei quantas vezes o diabo já quis fazer você acreditar que era o fim da linha. Não adianta mais esperar, não adianta mais ter esperança, não adianta mais você continuar crendo, não adianta mais você continuar confiando, porque essa situação veio para dar um fim. Essa situação veio para dar um ponto final, acabou. Toda a esperança que você podia ter, todo o sonho que você podia ter, eu estou colocando um ponto final. O diabo, ele é um intrometido. O diabo é um intrometido. E ele gosta muito de se intrometer na nossa vida para dar um ponto final. Eu estou acabando, né, com a tua esperança hoje. Estou levantando essa situação, eu estou levantando essa adversidade na sua vida para colocar um ponto final, para você parar de crer, parar de confiar, parar de ter esperança. Desiste, se apronta para morrer, se apronta para ser um fracassado. Satanás tem emitido essa mensagem para muita gente. Se prepare para ser um fracassado, se prepare para ser um Zé Ninguém, se prepare para não conseguir nada na tua vida, porque eu estou levantando essa situação, falta de recursos e outras coisas que eu tenho levantado na sua vida, é para você acreditar que você não vai conseguir o que Deus te prometeu. O diabo faz constantemente essa intromissão, mas na vida de José, toda vez que o diabo se intrometia e colocava um ponto final, né, José ia com a sua fé, apagava aquele ponto e colocava uma vírgula. Ele foi para a cova, né? Aí o diabo falou, agora é o teu fim aí na cova. Aí José foi, colocou uma vírgula. Ele foi resgatado da cova, tiraram-lhe da cova, ele não foi devorado por animais, tiraram-lhe da cova, foi vendido para os egípcios. Chegou lá foi vendido como escravo para os egípcios, foi trabalhar na casa de uma autoridade do Egito. Chegou lá, estava bem, ele era um empregado de confiança na casa de Potifar. E aí de repente o que acontece? A mulher de Potifar se interessa por ele, arma uma cilada para ele, diz para o marido que ele tinha tentado agarrar ela à força, e a situação tinha sido ao contrário. Quem conhece a história sabe disso. A mulher disse para Potifar, olha, esse empregado seu de confiança, esse José, tentou me agarrar à força, e a situação foi ao contrário. Aí o que o Potifar faz? Pega José e lança ele no cárcere. Aí o diabo mais uma vez, agora tu está preso, hein? A primeira vez eu te coloquei numa cova, tu continuou sonhando, agora eu te coloquei dentro de uma cadeia, para tu parar de sonhar. Eu joguei você numa cova, você continuou sonhando. Eu coloquei você numa cova, você continuou tendo esperança, eu agora estou te colocando no chilindró. Você vai para trás das grades. Chegou lá, José continuou orando, José continuou confiando, né? José foi usado por Deus para interpretar sonhos, e mais uma vez, José vai lá, apaga, né, aquele ponto final que o diabo colocou e coloca uma vírgula. Nessa noite o Espírito Santo está te convidando a apagar todos os pontos finais que o diabo tem colocado na sua vida. Eu não sei quantas vezes ele já fez, e quero te alertar que ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar querendo colocar pontos finais para que você não espere mais, para que você não confie mais, para que você não creia mais. Mas toda vez que o diabo lançar um ponto final na tua história, com a tua fé, com a tua confiança em Deus, você vai apagar esse ponto, colocar uma vírgula e vai dizer: a minha história continua, porque a minha história é escrita pelo dedo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Amém. Então nessa noite, que o Espírito Santo nos ensine
a superar o limite da realidade que a gente está inserido. Que o Espírito Santo nos ensine a continuar crendo, mesmo que o tempo já esteja decorrido muito tempo, mas a gente continue crendo que o Senhor vai fazer aquilo que nos prometeu. A falta de recursos não vai ser impedimento para a gente deixar de esperar, deixar de confiar. Toda vez que o diabo tentar determinar o fim, nós vamos com a nossa fé apagar, colocar uma vírgula e continuar crendo. Vamos alimentar em Deus nossa esperança que vem dele, amém? A esperança que vem de Deus, nós temos que alimentar em Deus, né? Às vezes é bom você compartilhar promessas, sonhos com algumas pessoas, mas escolha as pessoas que você vai compartilhar, porque algumas pessoas você vai compartilhar e elas não são nada espirituais, elas vão jogar uma pá de cal em cima de você. Mas se você procurar pessoas espirituais para compartilhar promessas espirituais, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, né? Se você procurar pessoas espirituais para compartilhar, elas vão te dar uma palavra de ânimo. Olha, continua crendo, continua confiando, que vai ser conforme a tua fé. Fala para a pessoa que está do seu lado, vai ser conforme a tua fé. Vai ser conforme a tua fé. Então, alimente a esperança que vem de Deus, alimente em Deus. Assim como foi com Abraão. Foi com Abraão, né? Abraão creu até o final e recebeu o cumprimento da promessa. Com essa ilustre senhora desconhecida do fluxo de sangue. Quem sabe o nome dessa senhora? Olha que coisa interessante. A gente não sabe nem o nome dessa mulher. Essa mulher é pregada há mais de 2000 anos. Se prega sobre a história dessa mulher há mais de 2000 anos. E ela é uma ilustre desconhecida. Uma ilustre, ninguém sabe o nome dela. Só sabe que era uma mulher que sofria de uma hemorragia há mais de 12 anos. E ninguém sabe o nome dela. Então essa ilustre desconhecida, Deus também honrou a fé, honrou a esperança. Ela não perdeu a esperança que um dia seria curada. E ela teve um encontro com Jesus e foi curada. Assim como foi com Abraão, foi com essa mulher do fluxo de sangue, foi com José. A história de José é uma lição para a gente. Quantas vezes o diabo quis interromper a história dele, mas ele continuou crendo e ele continuou confiando. E eu profetizo nessa noite, levanta a sua mão. Assim como foi na vida de Abraão, assim como foi na vida dessa ilustre desconhecida, assim como foi na vida de José, você vai continuar crendo contra a esperança, alimentando a tua esperança que vem de Deus, e as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida. Sabe por causa de quê? Repete comigo. Ele continua sendo bom. Diga assim, ele continua sendo Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Fique de pé, vamos louvar ao Senhor. Ministério de louvor, amém. Diga assim, fala para a pessoa que está do seu lado, vai acontecer na sua vida. Diga assim, as promessas vão acontecer. Diz assim, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. O Deus de Abraão, o Deus de José, o Deus dessa ilustre desconhecida do fluxo de sangue, que alimentou a esperança, elas continuaram crendo até o final, é o mesmo Deus que nós servimos. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia. Amém. Glória a Deus. Enquanto estão se preparando, feche seus olhos, comece a orar ao Senhor. Ah, Senhor, alimenta a minha esperança. Alimenta, Senhor, a esperança que vem de Ti, que aos olhos humanos é totalmente inexplicável. Alimenta, Senhor, a esperança que vem de Ti. Alimenta essa esperança. Me ajuda, Espírito Santo, me ensina a vencer esses limites. O limite do contexto que eu estou inserido. O milagre vai acontecer na minha vida, não dependendo da situação que eu estou vivendo hoje. O tempo decorrido não importa quanto tempo eu já esteja esperando, mas eu creio, aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Não vai ser por falta de recursos financeiros, recursos materiais. Aquilo que Deus me prometeu, Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele vai cumprir. E não adianta o diabo querer dizer para mim que é o fim, porque eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando, porque a minha história é escrita por Deus.
E não adianta o diabo se intrometer na minha história, querer colocar ponto final para eu parar de crer, para eu parar de ter esperança, porque eu vou continuar. A minha esperança no Senhor vai ser alimentada todos os dias e eu vou continuar crendo, ainda que contra a esperança, em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor. Eu queria que você orasse a letra desse louvor. Amém? Um dia a gente aprende a confiar. Vamos aprender isso, gente? Quantos querem aprender a confiar aqui? Levante as mãos. Diga assim: eu quero aprender a confiar. Em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração. Um dia a gente aprende a confiar. Que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar. Um dia a gente para de duvidar. Mas sem duvidar. Um dia a gente começa a crer. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu. Eu quero viver esse dia, amém? Eu quero viver esse dia. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu.